Olá, meus amores! Então, agora, dando continuidade à nossa aula, nós vamos agora para ciências. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, que já estão com vocês, eu acredito, né? Claro, que eu havia dito na outra aula, para que vocês, sempre que forem assistir às aulas, estejam com o livro ao lado, lápis, borracha, marca-texto, é sempre importante, tá certo? É sempre bom também uma folha de ofício, enquanto a gente está resolvendo essa questão dos cadernos, tá certo? Então, vamos lá. Página 136. Um minutinho para vocês abrirem. Então, na página 136 e a página 137, eu quero que vocês abram e vai ficar exatamente assim. O que é que nós estamos vendo aí? É a distribuição dos seres vivos na Terra, que é o que nós vamos estudar nessa primeira unidade desse segundo livro, certo? O que é que nós vemos aqui? Aqui nós vemos que alguns animais, eles são distribuídos de acordo com o seu habitat. Por exemplo, o urso polar, vocês já assistiram em desenho, claro. Por que que o urso polar, ele não pode, o urso polar não pode estar em todos os ambientes? Por exemplo, o urso polar ele não pode estar no verão, né, em lugares quentes, aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil nós não temos urso polar. Por quê? O corpo dele, né, ele nasceu de uma forma com que o corpo dele suporte o habitat de onde ele vive. Por quê? Se a gente traz esse urso polar e a gente coloca num lugar muito quente, ele não vai suportar. O pelo dele é muito quente. É um exemplo mais ou menos assim. Imaginem, vocês têm um dia muito quente. Aí vocês pegam, colocam 5 cobertores em cima do corpo de vocês e aí vão para o sol. É essa temperatura que o urso polar vai sentir, porque a pele dele é um pelo muito quente, então ele não vai suportar ficar aqui. Bem assim são os cachorros nossos. Nós temos alguns cachorros de estimação. E nossos cachorros de estimação vai suportar o clima de lá de onde os ursos polares moram? Não vai suportar. Então, cada animal é distribuído de acordo com o seu habitat, de acordo... Ele nasceu naquele habitat, então ele foi acostumado, né, a viver naquele local. A tia, mas em zoológicos em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares, eu acredito que algumas pessoas já foram, né? Tem urso polar. Tia, eu já vi pinguim aqui no Brasil. Mas veja só, é feito toda uma estrutura para poder receber esses animais, né? Se você viu um urso polar, digamos, em um zoológico de São Paulo, em um zoológico do Rio de Janeiro, pode ter certeza que eles estavam em um ambiente muito congelado. Se vocês viram um pinguim, com certeza a água que eles estão nadando é muito gelada. Então, para que esses animais estejam num ambiente que eles não nasceram, em outro habitat, é preciso que tenha toda uma estrutura para que eles suportem estar ali, certo? Mas assim, esse conteúdo aqui, ele é muito amplo. Então, nós vamos no decorrer dos outros assuntos estudando tudo isso. Aqui é apenas a abertura. Que aí vocês podem ver, né, a baleia. Onde que está a baleia? No Oceano Atlântico. Acompanhe o livro de vocês, né? Onde que nós encontramos esse urso, o urso marronzinho? Lá em cima do mapa. Na Ásia, né? Onde nós encontramos... Tem vários animais aí, gente. Na Europa, onde é que tem? Quais são os animais da Europa? Na África, quais são os animais que mais predominam? Os leões, né? E agora sim, existem alguns animais que eles podem ficar tanto lá nesse ambiente, certo? Quanto aqui também. Como por exemplo, o leão. O leão, o habitat dele é de lá. Só que ele também pode suportar a nossa temperatura. Eu digo alguns animais que não suportam, tá certo?
Então, continuando, dando continuidade ao nosso livro, venham aqui agora para a página 138. Vamos continuar continuando na página 138. Lá em cima tem assim: conversa bem. Tá vendo? Você acha que um urso polar sobreviveria aqui no Brasil? E um peixe, será que sobrevive fora d'água? Depois de refletir, escolha um animal e indique o ambiente onde ele vive. Registre por meio de escrita ou desenho. Eu quero que vocês registrem por meio de escrita. Vocês já estão no terceiro ano. Se depois vocês quiserem desenhar, bem pequenininho na partezinha de baixo. Mas eu quero que vocês escrevam, certo? Quem mais escreve, quem lê, escreve melhor e assim sucessivamente, né? Então, de acordo com a minha explicação, eu acabei de explicar justamente sobre isso. Um urso polar sobreviveria aqui no Brasil? Sim. Se sim, eu não quero só essa resposta, né? Sim e a explicação. Sim, se tiver uma estrutura para que ele possa sobreviver, né? Aguentar o frio, aguentar o nosso clima. Se não, também uma explicação, certo? Então aí eu quero saber sim ou não e a explicação por que vocês acham isso. Continuando aí a nossa aula, nós temos o planeta Terra. Acompanhe a leitura comigo, gente. Vamos lá. A Terra é um planeta do sistema solar. Então, nosso planeta Terra, ele está no nosso sistema solar. E existe só ele no sistema solar? O sistema solar é composto de uma estrela, o Sol, 8 planetas e outros corpos celestes, como meteoros e satélites naturais. Então vamos lá. O nosso planeta Terra não é o único. Olha que bonitinho o nosso planeta, gente. Vamos lá. Então, o sistema solar. Primeiro nós temos o Sol. Olha o Sol como está bonitinho aqui, gente. Estão vendo? E o nosso planeta Terra, ele não está sozinho. Ele tem o quê? 8 planetas que estão no sistema solar. Olha lá em cima as estrelas. Tá bem bonitinho, né, gente? Eu falei a vocês que iria ter surpresa essa semana. Então, não riam dos meus planetas. Está lindo. Então, vamos lá. Tia, existe vida nos outros planetas? Os estudiosos, cientistas, eles sempre estudam, né, para poder descobrir justamente isso, para que seja descoberto se existem vida em outros planetas. Até agora não foi nada comprovado. Ah, tia, mas eu soube que existem ETs, certo? Ninguém nunca viu, né? Então, isso são suposições, né, que as pessoas acham que viram. Eu vi, eu não vi, né? Eu acho que assim, então, até agora não existe nada comprovado. ET existe? Não existe comprovação sobre isso, certo? Então, a Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol. Então, vejam só, no livro de vocês têm aí. Então, no centro está o Sol. Depois vem o quê? Vamos falar todos os planetas que tem aí. Mercúrio, Terra, Júpiter, Urano, Vênus, Marte, Saturno e Netuno. Por receber luz e calor de forma moderada, essa posição permite à Terra que apresente condições favoráveis à sobrevivência de seres vivos. A seguir, observe como o sistema solar é representado, que foi como eu acabei de mostrar a vocês, né? O que é que nós sabemos até agora dos cientistas? Gente, a imagem está assim um pouco escurinha por conta
desse livro que eu tive que baixar e colocar aqui. Então a luz está predominando mais para esse lado, certo? Mas aí o importante é a aula e assim, tem alguns dias que vai ficar assim porque eu vou precisar desse recurso também para vocês, que eu acredito que seja bem melhor, tá certo? Então assim, só tá escuro essa imagem, mas eu acredito que o áudio está bom e é importante também que vocês vejam, até mesmo para ficar melhor a aula, né? Para mim também, né? Outro recurso, tá ok? Então vamos lá. Considerando a distância entre o Sol e a Terra e o formato que esta apresenta, será que todas as regiões do nosso planeta são iluminadas da mesma forma? Então aí é uma pergunta, indagação. Nosso planeta Terra está aqui, o Sol está aqui. Nosso planeta Terra, ele vai girando, né? Por isso que existem os dias e as noites. Então, será que todo o nosso planeta, nesse momento, é dia? Vamos pensar, digamos que essa parte aqui é da frente do planeta Terra. Atrás, o Sol não está predominando, porque ele está girando. Então, será que existe também? Será que existe luz lá, nesse lado da Terra? Será que existe? Eu vou ficar aqui para vocês me verem melhor. Será que existe? Então, não vai existir essa luz, porque a Terra está girando. Então, onde está dia, o outro lado está a noite. Entenderam? Onde está a noite, o outro lado é dia. Digamos, quem está assistindo a aula agora, que é pela manhã, com certeza o outro lado do mundo é noite, porque a Terra vai girando. Mas aos pouquinhos vocês vão entendendo isso melhor, tá certo? Aí, continuando, na página 139 do nosso, deixa eu ir mexendo aqui nos nossos recursos, continuando aqui a página 139, tem assim, o formato da Terra. Então, como é que a Terra, a gente pode representar essa Terra? A aparência da Terra lembra uma esfera. Contudo, nosso planeta tem seus polos levemente achatados. Então, olha, tá vendo? Nosso planeta parece uma esfera, olha lá. Então, seus polos, eles são achatados. Além disso, sua superfície tem partes mais altas e outras mais baixas. Por isso, chamamos a forma do nosso planeta de geóide. Então, essa palavrinha geóide é por quê? Porque o nosso planeta, ele tem umas partes mais altas e outras partes mais baixas, por isso que se chama geóide. Então eu quero que vocês peguem o marca-texto e marquem essa partezinha aqui, ó. Nosso planeta, depois da vírgula de contudo. Nosso planeta tem seus polos levemente achatados. Além disso, achatados, pronto. Além disso, sua superfície tem partes mais altas e outras mais baixas. Por isso chamamos a forma do nosso planeta de geóide. Então, isso aqui é importante porque mais lá na frente vocês terão uma pergunta nas fichas de acordo com essa indagação aí, certo? Essa resposta aí. Para estudar e entender nosso planeta, usamos diferentes representações. Então, essa daqui é uma representação, é uma forma de representar o nosso planeta. Como ele se chama? Mapa mundi ou planisfera. Mapa mundi, mapa mundial, né? Ou planisfério. Por exemplo, é a representação plana da superfície do planeta que mostra os continentes e oceanos e suas divisões. Então, aqui vocês vão lendo, certo? Depois vão estar lendo tudo. Mas o que é que significa isso aqui? Nosso planeta, ele pode ser representado em forma de um mapa, para que as pessoas vejam melhor, que é esse daqui, o mapa mundi, ou planisfério, que é a mesma palavra. E também através do globo terrestre, né? Que eu acredito que algumas pessoas já até viram esse globo terrestre, né? Já tiveram contato com esse globo terrestre. Ele parece realmente o nosso planeta Terra. Estão vendo? Ele parece o nosso planeta Terra. E tem todos os continentes, né, todos os países, e aí ele vai girando como se realmente fosse o nosso planeta. Então, essas são as formas de representar o planeta Terra. Tem aí, ó, o globo terrestre é uma maneira de representar a superfície da Terra, mas de uma forma mais parecida com a real, já que mostra o planeta em formato esférico.
Existem globos de diferentes materiais e tamanho. Então, o globo tem alguns que são de madeira mesmo, outros são de plástico. Existem diversos materiais, certo? Nos globos, os continentes costumam ser representados de forma colorida, como na imagem. Já os oceanos são representados de azul. Então, toda a parte que a gente vê de azul é a parte que tem água. Eita, tia, então o planeta Terra tem mais água do que terra? Verdade. Então vamos lá para a nossa página 140. Seja na página 139, página 140, colocaram aí. Nessa página 140 tem assim: a Terra é arredondada, mas sua superfície não é lisa, pois tem muitas montanhas, cânions, desertos, cataratas, oceanos. Nosso planeta Terra é muito rico. Os cânions são cavidades profundas na superfície da Terra. Já as montanhas são elevações do solo. Isso quer dizer que algumas regiões da Terra são mais baixas, enquanto outras são mais elevadas. Observe a seguir algumas irregularidades da Terra. Então, aí tem duas imagens. Observem a primeira branquinha. É uma cadeia de montanhas entre o Nepal e a China. Onde se encontra o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo. Olha que interessante. O Monte Everest é a montanha maior do mundo. Inclusive, muitas pessoas que se atrevem ou se atreveram, né, a subir escalar as montanhas, infelizmente muitas pessoas vieram a falecer. Por quê? Porque é muito frio, é no topo. Já aqui ao lado tem o Cânion do Espraiado, em Urubici, Santa Catarina. Certo? Vejam aí que totalmente diferente, viu como nosso planeta Terra, ele é rico, né? Ele é diverso. Ah, tia, mas será que os outros planetas também tem alguma coisa? Então, já foi estudado que os cientistas, as pessoas que fazem esses estudos desses planetas, que agora eu esqueci o nome, eles já foram até Marte. O que foi que eles descobriram em Marte? Descobriram que a Terra é vermelha de Marte, né? É quente também lá, e não viram nenhum habitante, pelo menos até o momento que eles fizeram o estudo, né? Não surgiu nenhum habitante. Eles já descartaram o último planeta do nosso sistema solar, que é o mais distante de todos. Já descartaram também vida, porque ela é muito frio. Por quê? Porque é muito distante do Sol. O Sol não tem como chegar os seus raios do Sol até lá. Então, como que uma pessoa sobreviveria nesse planeta? É mais ou menos como se a gente... Imagine um freezer congelado, só gelo. E aí você entra nesse freezer sem roupa. Você iria aguentar morar num local desse? Não. Então, bem assim, está descartado o nosso último planeta. Certo? Vamos agora... Eu quero que vocês, após essa aula, leiam esse conteúdo, certo? Eu falei um pouco dos planetas, estou falando como é representado o planeta Terra. Nós vamos agora para os polos, mas não se preocupem que eu sempre vou estar voltando para a gente aprender mais um pouco. É porque um conteúdo, um pequeno conteúdo tem a ver com o outro, entendeu? Então, vocês precisam saber como é o planeta Terra, precisam saber que existem outros planetas, precisam saber como é representado o planeta Terra, como são esses polos. Então, uma coisa tem encaixe com a outra, mas aos pouquinhos nós vamos voltando para que vocês conheçam mais um pouquinho, porque o nosso sistema solar, ele é muito rico, tem muita coisa a ser trabalhada, muita coisa a ser estudada, que eu acho muito interessante, tá certo? Vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Venham para a página 141. Essa experiência nós não vamos fazer agora, certo? Vamos agora para a página 141. Vamos estudar um pouquinho sobre os polos terrestres. Vamos entender um pouquinho sobre isso aí. Aqui fala assim: você já construiu um globo arredondado? Não, nós não construímos ainda, não é verdade? Essa é uma maneira de representar a forma do planeta. No entanto, a Terra possui dois polos.
o norte e o sul. Então aqui, gente, tá vendo que um conteúdo, um assunto pequeno tem a ver com o outro. Então nós estudamos sobre o sistema solar, o planeta Terra, que é o nosso planeta, que é o que nós temos mais que estudar para poder aprender, né? Então, o nosso planeta Terra, vejam só quanta água ele tem, olha que interessante, né? Bastante água. E ele existe dois polos, polo norte, polo sul. Lembra do polo norte no início do assunto, teve até uma perguntinha para vocês, falando sobre o animal, né, que vive no polo norte. Então, são dois polos, né, dois extremos, polo norte, polo sul. No entanto, a Terra possui dois polos. A superfície dos polos é um pouco achatada, por isso a Terra não é uma esfera perfeita, então ela tem algumas irregularidades. A Terra então não é redonda, não, totalmente redonda, igual uma bola, não, certo? A gente sempre, os livros sempre trazem assim para representar, não vão trazer aquela deformidade, aquela coisa achatada, né? Mas ele não é tão perfeito assim, por quê? Como nós lemos no início, existem partes mais altas, partes mais baixas, certo? Por receberem os raios solares com menor intensidade, as regiões polares são as partes mais geladas da Terra, contendo geleiras e mares congelados. Gente, mas é congelado mesmo. É algo assim de gelo mesmo, né? De barcos não passarem, navios não passarem. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir o Titanic, que é um filme assim espetacular, né? Se vocês não assistiram, eu acredito que a mãe de vocês, o pai, alguém assistiu. É muito interessante. Inclusive, onde bate o navio foi um iceberg enorme, maior que o navio. Então lá é gelo mesmo. Então, se uma pessoa cai nesse local, digamos, o navio, e nesse filme mostra realmente que as pessoas, quando esse navio enorme, ele bateu num iceberg, então a água começou a entrar no navio e as pessoas começaram a morrer congeladas mesmo, porque no Polo Norte é gelo. Imagine um dia bem frio, e vocês pegarem uma água de dentro da geladeira, mais gelada, e tomar um banho. Só que isso aí vocês podem multiplicar 1000 vezes mais a temperatura de lá, certo? Então, as regiões polares são as partes mais geladas da Terra, contendo geleiras e mares congelados. A região polar, localizada no norte do planeta Ártico, não é considerada um continente, pois não tem terra firme, tem apenas gelo. Imagina, gente, só tem nem terra tem, só tem gelo. Já a região polar sul, então aqui é o norte, veja aqui que é mais branquinho, estão vendo? E aqui é a região sul. Já a região polar sul abrange a área do continente antártico, formando uma camada de gelo sobre a Terra. Então ali é uma camada, lá é gelo puro, certo? Então são dois extremos. E aí abaixo, olha só, olha a imagem que tem aqui embaixo, olha, mostrando os dois, estão vendo? Região polar norte no Antártico, região polar sul na Antártida. Tia, mas por que a gente precisa saber isso? Porque é importante. Primeiro que a abertura do livro vem dizendo sobre o habitat dos animais, então é preciso vocês saberem como é todo o nosso planeta, né? Nosso planeta não se resume a 15 dias. Tem dia que está quente, tem dia que está frio. Não, existe toda uma estrutura. Existem lugares que são bastante frios, como, olha, só para vocês terem um exemplo. Eu acredito que alguém já foi para Santa Catarina, muito frio lá, né? Para você ir para lá, é preciso você levar roupas bem quentes, senão você não aguenta o frio. Então, assim, nosso Brasil, né, nosso planeta Terra, ele tem também esses extremos de países muito frios, de a pessoa congelar mesmo, né? Se você não tiver uma roupa apropriada, como eu falei a vocês, que algumas pessoas já morreram no Monte Everest, que é a montanha maior, né, do planeta, porque lá é muito frio. Então quando a pessoa sobe, às vezes não levou a roupa adequada, a respiração também muda, fica mais ofegante, então realmente pode acontecer morte mesmo, né? Nessa página 142, eu não vou dar continuidade, por quê? Porque já foi
falado assim, um pouco da abertura, né? É muita coisa para vocês assimilarem. Então, eu fiz um resumo dessa segunda unidade, desse primeiro capítulo, para que vocês entendam realmente. O que é que eu vou passar para casa? Vou passar para casa a ficha, que eu quero que vocês estão com a ficha em casa, né? As fichas geralmente ficam com os professores, para que a gente veja uma atividade de sala e atividade de casa, qual que fica melhor. Só que dessa vez, por conta dessa mudança toda, as fichas ficaram com vocês. Vocês irão fazer a ficha 1 de ciências. Se estiverem com vocês, peguem aí, por favor. Eu vou dar um segundinho para vocês pegarem essa ficha. Podem pausar também, certo? Para não ficar esperando, vai que alguém esteja com a ficha, então pausem aí, vão lá pegar a ficha, daqui a pouco vocês voltam. E aí eu dou continuidade. Na ficha 1, nome sempre completo. Ah, tia, porque a senhora sempre quer o meu nome completo. Meu nome é muito grande, eu quero fazer só o primeiro e o segundo. Não, gente, é nome completo. Nome é nome, ponto. Existem várias Marias, existem várias Iris, existem várias Ana Claras, existem várias Júlias, Raicas, quem mais? Rafael, na minha sala, na nossa sala, só Rafael tem 3. Imaginem se todos esses 3 Rafael fizessem só o primeiro nome, como é que eu ia descobrir de quem era? Então, por isso que eu sempre peço para vocês escreverem o nome completo. Mesmo porque, em uma identidade, quando vocês foram assinar, vocês assinaram só o primeiro nome? Não, existem milhares de pessoas, então nome sempre completo. Data também, do dia que vocês estão fazendo, certo? E a primeira pergunta da atividade de ciências é: complete as lacunas após observar as imagens. A Terra vista do letra A. A Terra, isso aqui eu li, viu? Eu li. E aí vocês ainda pegaram o marca-texto e vocês marcaram, não é possível que vocês vão errar. A Terra é vista do espaço, parece uma esfera perfeita, mas ao vê-la de perto é possível perceber que existem algumas regiões altas e outras baixas, e que seus polos são levemente achatados, por isso dizemos que seu formato é o... Eita, foi uma palavrinha pequena, não é possível, vocês marcaram no livro. B. Na foto abaixo, o planeta Terra está representado em um... Não é possível que vocês não vão saber o que é isso aqui. Eram 2, né? São 2. C. Na foto abaixo, as meninas pintam países da Terra representados em quê? Não é possível, gente. Lembra que eu falei que a Terra é representada em 2 formas. Uma é e outra é... Possível, né, gente? Tá fácil demais. Quem prestou atenção vai conseguir responder tranquilamente. Observe na imagem a seguir os polos do planeta Terra. Depois responda as questões propostas. Polo Norte e Polo Sul. Observem aí como ele está distribuído, gente. Tá bem engraçadinho. A. Que animais vivem no Polo Sul? Vocês podem ir lá para aquela abertura de vocês, certo? A importância não, já parou aqui, gente, mas eu já estou terminando, certo? Tá ok. Vocês podem ir lá para a abertura do livro, que tem alguns animais já distribuídos. Ou então vocês podem olhar, pesquisar na internet também, certo? Que animais vivem no Polo Sul? Coloquem aí. B. Por que não podemos dizer que a Terra tem o formato de uma esfera perfeita? Por que, gente, que a gente não pode dizer que a Terra tem um formato de uma esfera perfeita? Vocês viram que minha imagem melhorou agora? Lembra que eu expliquei a vocês por quê? Porque eu estava usando o retroprojetor. Então, sempre que a gente for usar algum recurso, então haverão algumas mudanças, mas é sempre para o melhor. O importante é o áudio e o que vocês estavam vendo aqui, que eu acredito que vocês acharam muito interessante também, não é? Eu quero esse retorno de vocês, viu? Então, por que nós não podemos dizer que a Terra tem o formato de uma esfera perfeita? Ah, eu expliquei neste tanto porque a Terra não é redondinha, porque tem umas regiões assim mais não sei o que, tem outras mais não sei o que, e eu não posso mais dar a resposta, pelo amor de Deus. C. A imagem a seguir representa o recorte de uma pequena parte do planeta. O que é possível observar nela, gente?
É como se essa foto fosse tirada de cima do nosso planeta. O que é que a gente vê aí? Eu só vou dar uma dica, a gente vê o quê? Eu tô vendo montanha. O que é que vocês estão vendo mais? Alguma coisa que corre, que tem água. E o que é que vocês estão vendo mais aí? Então, escreva o que é que vocês veem aí. Tá certo? Então, assim, até a próxima aula. Né? Muito obrigada por... A primeira semana foi maravilhosa. Essas outras também, com certeza, vocês irão gostar. E lembrando sempre, nosso foco é conteúdo, certo? E aprendizagem. Tá ok? Um beijão pra vocês.